Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Temos gente de longe aqui hoje, né? E bom, gente que está voltando a casa e trazendo gente com ela, né? Então a gente fica feliz com isso. Eu disse que eu vou buscar todos. Quem quiser voltar, vai voltar, mas que eu vou buscar todos, eu vou. Não vou abrir mão de nenhum dos recentes saídos, né? Agora quem define são as pessoas e o Espírito Santo, mas nós vamos fazer nossa tarefa, né? Nós queremos saudar todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desejando que possamos ser edificados com a palavra do Senhor nesse momento. Quero convidá-los a que estejamos orando, vamos falar com o Senhor. Querido Deus e Pai, nós queremos nesse momento, diante de Ti, nos colocar mais uma vez, pedir que o Seu Espírito Santo fale às nossas vidas e aos nossos corações nesta manhã. Que eu diminua e que Tu cresças, que não seja o meu falar, mas que seja o Teu falar. E que todos nós, Senhor, sejamos edificados pela Tua palavra, inclusive eu, que estarei neste momento com a responsabilidade de transmiti-la. Fala conosco, Senhor, encha-nos do Teu Espírito e edifique-nos com a Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 4, versículos de 1 a 16. Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 16. Texto propício para o nosso tema de hoje. No essencial, a unidade. No não essencial, a liberdade. E, acima de tudo, o amor. No essencial, a unidade. No não essencial, a liberdade. E, acima de tudo, o amor. Efésios. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, da edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Texto completo. Se eu parasse aqui, a palavra por si só já teria falado, né? Esse texto do apóstolo Paulo é perfeito, porque ele mostra a autoridade de Jesus Cristo como Filho de Deus, que desce ao Hades, determina a derrota definitiva da morte e dos principados e potestades, e ele diz: o mesmo que desceu é o mesmo que subiu, e porque subiu tem a autoridade para dar dons aos homens, aqueles que o seguem e aqueles que o servem. Portanto, os dons que são dados ao corpo de Cristo, o dom que cada um de nós recebe,
é dom do próprio Jesus Cristo, concedido pelo poder do Espírito Santo, sem o qual nós não temos condições de ser igreja. Nós não podemos ser igreja sem o Espírito Santo, porque não há possibilidade. Nós não tocamos violão porque tocamos bem, nós não cantamos porque cantamos bem, nós não pregamos porque somos bons de discurso, nós não somos bons tesoureiros porque aprendemos a finanças, nós não somos bons coordenadores, nós não somos bons professores porque estudamos isso. Tudo isso pode ser completado, trabalhado, pode ser complementado e desenvolvido. Mas todas as ações que nós desenvolvemos no corpo de Cristo, nós desenvolvemos porque é dom de Deus concedido pelo Espírito Santo para que nós possamos ter autoridade, para que possamos ter ousadia, para que possamos ter poder, para que possamos ter a visão necessária para desenvolvermos o ministério ao qual Deus nos chamou. Todos nós somos chamados e vocacionados para o exercício do nosso ministério. Somos chamados para que os nossos dons possam se completar e em mutualidade, uns aos outros, se apoiem, para que como corpo de Cristo possamos cumprir a nossa tarefa a qual somos chamados. Portanto, nada e nem ninguém pode nos separar, nada nem ninguém pode nos dividir, nada nem ninguém pode gerar entre nós divergência que nos enfraqueça. Pelo contrário, precisamos ser fortalecidos, unidos em torno de um só, que é Jesus Cristo, o cabeça. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque Ele é o Senhor da igreja. E nós estamos reunidos aqui, porque o Espírito Santo de Deus nos alcançou, nos regenerou, nos transformou. E aí, transformados pelo Espírito Santo de Deus, somos colocados face a face com Jesus Cristo. E aí o reconhecemos como nosso Salvador, porque Ele nos aceitou primeiro. E aí somos santificados pelo Espírito Santo de Deus, somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, somos vocacionados pelo Espírito Santo de Deus e recebemos do Espírito Santo de Deus os dons e os ministérios para servi-lo como igreja de Cristo. É assim que somos chamados. O tempo presente, o momento que nós estamos vivendo, gera para nós diversos desafios. Não só a questão da pandemia. Acredito que a pandemia fez com que o que estava fraco se enfraquecesse mais ainda, né? E aqueles que descobriram e aprenderam com a pandemia, dela saíram mais fortes, né? Mas a pandemia trouxe uma série de desafios, mas antes dela, outros desafios já vínhamos vivendo. E este dos grandes desafios que nós estamos vivendo, e que não tem a ver diretamente com a pandemia, mas que foi fortemente utilizado no período da pandemia, é o elemento que nos separa, que nos segrega e que nos divide, não só como com o risco que temos, não só como igreja, mas como pessoas de forma geral. Nós estamos vivendo um momento em que os teóricos chamam de momento da pós-verdade. Não é mais nem a pós-modernidade, é a pós-verdade. Vários teóricos, né, da antropologia, da sociologia, da filosofia, das teorias de forma geral, dizia que o período da pós-modernidade era o período em que a sociedade era uma sociedade líquida. Família líquida, economia líquida, né, religiosidade líquida, relacionamentos líquidos, ou seja, eles escorriam pelos vãos dos nossos dedos. Zygmunt Bauman, por exemplo, um dos grandes pensadores que diziam da chamada sociedade líquida, economia líquida e etc. Mas eu diria que Bauman morreu recentemente, mas eu diria que hoje, se ele estivesse aqui para escrever conosco, ele já não chamaria a nossa sociedade de líquida, ele chamaria de gasosa. Porque ela já não escorre mais pelos vãos dos dedos, porque nós sequer vemos esta sociedade, sequer enxergamos. Ela evapora os relacionamentos, evapora os recursos financeiros, evapora a saúde, evapora as gestões, os governos, as coisas evaporam, diluem, sem que sequer nós consigamos vê-las. E nós estamos vivendo esse período em que os pensadores estão chamando de pós-verdade, porque um dos elementos muito conhecidos por nós mostra que nós estamos vivendo esse período, as chamadas fake news. O que é a fake news? O momento atual que nós estamos vivendo, eles têm sido cada vez mais polarizado e cada vez mais multifacetado, porque há uma multiplicidade de vozes que fomenta pelo uso das redes sociais e da internet e que coloca as suas posições as mais diversas, confundindo as mentes das pessoas. E as pessoas possuem verdades
que são provisórias, mas que elas colocam como definitivas. E aí uma situação que o que antes ficava fadado a nichos, que ficavam com grupos pequenos, agora se expandiu de forma generalista, gigantesca, porque as pessoas podem não ter, às vezes, até o que comer de forma correta, mas tem um celular conectado na internet. E este é um instrumento de comunicação fantástico e, ao mesmo tempo, terrível. E assim, todos são impelidos a ter alguma opinião. Todos são sabedores de tudo. Aqui na Bahia nós diríamos, todos ficaram sabidos. E aí, irmãos, somos obrigados a expressar alguma visão, alguma ideia política, alguma posição ideológica, religiosa, seja o que for, uma informação que corrobore, que dê fundamentação para as nossas próprias ideias. Mesmo que não pare definitivamente para refletir, para pensar ou pesquisar sobre o que está falando. As pessoas recebem uma informação e reproduzem, transformam em verdade, mesmo sem refletir, mesmo sem saber se é verdade ou não, mesmo sem olhar os principais meios de comunicação, porque são proibidos de serem olhados, porque eles são de um determinado campo ideológico que não pode ser visto. E as pessoas são proibidas de refletir sobre o que pensam. São obrigadas a reproduzirem, e eu diria uma outra palavra, a vomitarem palavras, ideias e contextos que não conhecem. E o já discutido fenômeno das fake news ganha força com o uso do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do TikTok e de todas as outras redes sociais. Elementos maravilhosos de comunicação, mas extremamente perigosos no que se refere ao mundo da pós-verdade. O que é a pós-verdade? A pós-verdade é exatamente a questão de que os fatos importam menos do que aquilo que as pessoas escolhem acreditar. Ou seja, não importa o que é fato, importa o que eu quero acreditar. E aí eu encontro algo que fundamente o que eu quero acreditar. E não importa se aquilo é uma situação factual ou não. Eu quero acreditar e acho algo que dê sustentação para o que eu quero acreditar. E eu reproduzo isso. Isso de vários campos, de várias concepções ideológicas, políticas e etc. E aí os achismos, a fake news, as pós-verdades, que se fazem tão complicadas e tão perigosas, fazem com que divergências também existam no campo da vida cristã, no corpo de Cristo. E a igreja muitas vezes as igrejas de alguma forma acabam sofrendo nessa situação, e aí a comunhão, a mutualidade, a vida cristã, a vida comunitária, a vida de comunhão e o corpo de Cristo fica por vezes fragilizado. Então nós queremos nesta manhã refletir de forma muito breve, mas com bastante profundidade, olhando para a palavra de Deus. O que é que nós precisamos destacar para que possamos viver em comunhão? E é tão interessante que mesmo que uma pessoa, e isso é muito importante que a gente aprenda, todo e qualquer discurso que a gente faz aqui dentro, ele precisa ser apto para ser feito lá fora. E todo e qualquer discurso que a gente faz aqui dentro precisa ser compreensível por aqueles que não estão aqui. Por isso não adianta nós falarmos o evangeliquez, nem falarmos a linguagem que só nós conseguimos entender. Porque há pessoas que estão assistindo aqui que precisam entender o que nós estamos dizendo. Então, de forma muito simples e prática, nós queremos dizer que só somos igreja se vivemos em comunhão. Só somos igreja se vivemos em mutualidade. Só somos igreja se cuidamos uns dos outros. Só somos igreja se as pessoas que aqui adentrarem forem cuidadas, forem amadas e forem ressignificadas pelo cuidado que vão ter em todas as dimensões da sua vida. E aí então nós nos tornamos igreja de Cristo. Esse lugar se torna aprazível, esse lugar se torna prazeroso, esse lugar se torna um lugar agradável, que eu, você vamos querer estar, que os nossos filhos vão querer estar e que os filhos dos nossos filhos vão querer estar. Porque são pessoas que estão aqui porque carecem da glória de Deus, porque são pessoas que pecaram contra Deus, e que são pessoas que merecem como consequência do seu pecado a morte, que são pessoas frágeis, como eu e como você, e como todos nós, mas que fomos salvos, redimidos, alcançados, ressignificados e restaurados pelo amor de Deus. Somos pessoas indignas que fomos dignificadas. E este evangelho de Jesus Cristo que nos transformou, que nos trouxe até aqui, e que nos fez ser um corpo,
É este mesmo evangelho que nós queremos pregar e anunciar para todos aqueles que nos assistem, para todos aqueles que adentrarem aqui, e que não basta, simplesmente que nós aguardemos que as pessoas venham aqui, porque a palavra de Deus é muito clara quando ela diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É isso? Dá uma impressão contrária. Não é que a igreja vai ficar trancada, com ferrolhos, com portas fechadas, e que o inferno não vai conseguir adentrar nela. É ao contrário. A igreja saindo de dentro de si mesmo, vivendo a mutualidade da diferença, pessoas pecadoras, pessoas frágeis, pessoas que carecem da glória de Deus e que são transformados pelo poder de Deus, corajosamente saem das quatro paredes e pregam o evangelho de Jesus Cristo aonde for enviado. E o evangelho que transforma a vida das pessoas e faz com que a vida das pessoas tenha sentido e razão. É para isso que você está aqui. É para isso que eu e você estamos aqui. É para isso que nós somos igreja. Nós não somos igreja para nos reunirmos uma vez por semana. Nós não somos igreja para nos reunirmos apenas no templo. Nós somos igreja para, ao sairmos daqui, sermos espalhados para o mundo para pregar o evangelho de Jesus Cristo que transforma as vidas, que ressignifica as vidas, que transforma as famílias, que transforma a cidade, que transforma o país. É para isso que nós existimos como igreja. É para isso que nós somos chamados. E é para isso que nós precisamos estar unidos em comunhão e mutualidade, para que Deus possa de fato nos usar como corpo de Cristo. Como disse Jesus para o Pai: Pai, permita que os seus discípulos sejam um, como eu e você somos um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Permita que eles sejam um, como nós somos um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos destacar que a igreja precisa, para ser unida, para a igreja viver em comunhão, para viver em mutualidade, ela precisa ter, é o que está claro no texto de Efésios no capítulo 4, o Cristo como cabeça, com um só Senhor. Então é importante que nós entendamos, para que vivamos em comunhão, destacamos que para a igreja possa se manter una, é necessário que Cristo seja o Senhor desta igreja. É necessário que Cristo seja o cabeça, que Ele seja o Senhor. É necessário que nesta unidade não haja divergência. É necessário que reconheçamos de forma plena e absoluta que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Salvador. É necessário que nós creiamos que somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É necessário que nós preguemos isso numa só palavra, para que as pessoas que adentrarem aqui, ou que ouçam a nossa pregação, possam crer em Jesus Cristo e possam ser transformados pelo poder da fé que tem em Jesus Cristo por meio da graça. É necessário que nós preguemos só a graça, preguemos só a palavra, preguemos só Cristo, preguemos só a cruz e preguemos só a glória de Jesus Cristo, porque só a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Então é necessário que nós tenhamos, para ser uma igreja una, estejamos unidos em torno do senhorio do Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. Kyrios eleison. Ele é o Senhor. Ele é o único que existe quando nós ainda não existimos. Ele é o único que vai continuar existindo quando nós não existimos mais. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Ele é o único digno de desatar o selo e de abrir o livro. Ele é o único digno de dizer: onde está a morte, a tua vitória, porque você foi derrotado. E quando nós nos apegarmos a esse Cristo, quando nós nos vincularmos a este Cristo, quando nós amarmos esse Cristo, quando nós existimos em função deste Cristo, a nossa vida muda o sentido, a razão, o sabor. A vida passa a ter gosto, a vida passa a ter sentido, a vida passa a ter sentido de sobrevivência. Nós precisamos buscar na nossa vida um sentido. E o sentido e a razão da nossa existência é Cristo, o Filho de Deus, Pai Todo-Poderoso, que encarnou no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Quando a igreja tiver o Cristo como Senhor, ela pode ser de fato unida. Quando Cristo é o Senhor na minha vida e na tua vida, nós nos unimos em torno deste Cristo. Quando Cristo é prioridade na minha vida, não há nada que me apaixone mais do que esse Jesus.
Eu me lembro de um fato que eu já devo ter dito aqui, porque Eduardo disse que eu já estou naquela fase de repetir mais de uma vez a mesma coisa, né? Quando ele está perto de mim, ele me corrige. Você já falou isso daí, né? Hoje ele não está muito bem, porque ele está com problema de alergia, e aí está, né, se locomovendo mais do que o normal, né? E ele está... Ontem nós fomos numa chácara e ele pegou uma alergia terrível, mas decidimos vir para a igreja mesmo assim, né? Mas uma das questões que eu me lembro, né? Que quando eu estava... Dudu ainda estava na maternidade, né? E Jerusa estava ficando na casa da mãe não, do irmão. Né? Eu acho que eu já devo ter contado, mas vou contar de novo, né? Porque como diz Heráclito, né? Ninguém passa duas vezes nas águas de um mesmo rio, né? Quando ele passar de novo, as águas já não serão mais a mesma e ele também não, né? E aí eu estava em casa sozinho e o quarto de Dudu estava todo montadinho, com berço, tudo azulzinho, tudo montado, tudo arrumadinho, né? Mas ele ainda estava na maternidade, e eu ia para casa sozinho, passava na frente da porta, né, do quarto dele, né, e pedia a Deus pela vida dele, para ele estar conosco. E aí logo depois, graças a Deus, ele veio, bem pequenininho, mas veio para estar conosco em casa. E aí quando ele chegou, certa vez eu passando ali pela porta do quarto e vi ele dormindo quietinho, né, e eu olhei para o rosto dele e eu disse, nossa, né, quanto eu amo esse menino. Quem é pai aqui sabe o que eu estou dizendo, né? E quem não é, né, talvez não consiga imaginar o que eu estou colocando aqui, né? E aí eu disse, nossa, quanto eu amo essa criança. E aí eu comecei a olhar e disse, cada dia parecia que eu amava mais, e continua assim até hoje, né? Cada dia você ama mais, né? E quando cresce o desafio, né, de você ter a relação, né? E aí você percebe que na amizade, na briga, eu e o Eduardo a gente briga bastante, né? Porque a gente tem uma intimidade muito grande, né? E a gente, eu digo briga no bom sentido, no sentido que a gente discorda, a gente discute, e depois a gente pede perdão e a gente se beija e se ama, né? E aí isso vai sendo construído cada dia mais, de uma forma muito bonita. E aí olhando para aquele menino no berço, eu disse, Senhor, quando que eu vou parar de amar isso? Isso vai continuar crescendo desse jeito? Se continuar crescendo desse jeito, vai chegar uma hora que eu vou desaparecer, vai sobrar só esse menino, né? E aí, naquele mesmo momento, me veio ao coração, Senhor, que eu continue amando meu filho, o máximo que eu puder amar, mas não me permita, Senhor, que nem um dia da minha vida eu ame o meu filho mais do que eu amo o Senhor. Porque eu quero que o meu filho te ame como eu te amo. Quando nós amarmos Jesus Cristo, mais do que nós amamos os nossos próprios filhos, os nossos bens, os nossos diplomas, os nossos carros, a nossa profissão e a nossa casa, a vida tem cheiro, tem gosto, a vida tem sabor, a vida tem sentido, a vida tem razão. E a razão não é o trabalho, porque quem dá o trabalho é Jesus Cristo. A razão não é o salário, porque quem dá salário é Jesus Cristo. A razão não é o filho, porque quem deu e mantém é Jesus Cristo. A razão não é a casa, porque quem deu foi Jesus Cristo. Porque por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Glórias, pois, a Ele eternamente. Amém. Então, portanto, a união, a mutualidade e a comunhão se constrói em torno do Kyrie eleison, do Jesus que é Senhor das nossas vidas, Senhor das nossas igrejas, da nossa igreja, Senhor da nossa vida comunitária. E aí então nós nos unimos com as nossas diferenças, com os nossos pecados, com as nossas dificuldades, com as nossas diferenças de pensar em torno de um só Cristo. E aí nós nos tornamos a igreja de Jesus. E esta igreja impacta, transforma, ressignifica as vidas. Então, irmãos, não existe pós-verdade para nós. Porque para nós, a verdade é Cristo. Ele é a única verdade, o caminho e a vida. Portanto, ele deve ser a referência das nossas decisões, dos nossos relacionamentos. Ele deve ser a referência das nossas escolhas e, consequentemente, a referência da nossa vida cristã. Portanto, no essencial, a unidade. E o que é o essencial? Jesus. Aquele
lá de Nazaré. Que Ele seja o Senhor da minha vida, que Ele seja o Senhor da tua vida, que você se apaixone por Ele a cada dia mais, que eu me apaixone por Ele a cada dia mais, e que aqui, na igreja, no corpo de Cristo, nós vivamos a mutualidade e o grande privilégio da vida comunitária, em que nós ajudamos uns aos outros, servimos uns aos outros, amamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, servimos uns aos outros, tendo um mesmo Deus, uma mesma fé, o mesmo Senhor, um mesmo batismo, uma mesma fé. Isso é vida em comunhão. No essencial, a unidade. No não essencial, a liberdade. Acima de tudo, o amor. Que Deus cresça em mim, cresça em você, e que nós cresçamos em tudo, em torno daquele que é o Senhor das nossas vidas e o Senhor das nossas igrejas. É isso que vale a pena. O resto, todo o resto, é vaidade. Todo o resto é vaidade. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe sua semana. Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto de adoração e serviço ao nosso Deus. Alguns breves avisos. Agradecemos todos aqueles que nos visitam. Aqueles que são de casa e não estavam na casa, né? Aqueles que são de casa e estavam longe de casa, né? Aqueles que estão chegando à casa, né? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, é uma alegria recebê-los aqui, que Deus abençoe todos vocês. Nós queremos dar um recado e ao mesmo tempo dizer que isso tem a sua participação, né? Graças a Deus, as salas de escola dominical já estão reformadas, né? Já concluímos, né, a fase inicial, né, Germano? A fase inicial já concluímos, né? As salas de escola dominical já estão reformadas, algumas outras coisas na infraestrutura também, sala pastoral, algumas outras coisas nós também já terminamos as reformas. Alguns móveis que nós estamos adequando e queremos até pedir que se você tem na sua casa essas mesas de escritório bonitinha, arrumadinha, mas que você não usa, né? Nós estamos recebendo por doação. Mas se você não quiser, tiver na sua casa e quiser doar, pode doar também, não tem problema, né? Fale com o irmão Germano qual é o modelo, né? E você pode comprar e mandar entregar aqui que a gente recebe sem problema nenhum. Mas assim, a verdade é que se você tiver na sua casa essas mesas pequenininhas que nós estamos colocando uma em cada sala, tirando aquelas mesas mais antigas que eram grandes, que estavam com problema, estamos reformulando, ainda vamos colocar os quadros, né? Algumas salas serão instaladas ar-condicionado, né? Então, assim, a gente vai estar ainda concluindo esse processo final. Eu quero aqui ressaltar, né, a importância, sem sombra de dúvida, da participação, do cuidado, do amor, do zelo do nosso irmão presbítero Germano, né? Eu gosto muito dessa área, quem me conhece como pastor sabe disso. Eu gosto muito dessa coisa da infraestrutura, da reformulação e etc. Né? Eu fui lá na cozinha, vi que tinha liquidificadores que não estavam funcionando, né? Ventiladores que não estavam funcionando, botei no carro, né? E trouxe e já estão funcionando. Então é meu jeito de ir, né? Mas eu gosto muito de valorizar os ministérios, de valorizar cada área. Já pedi para o João fazer um relatório de tudo que precisamos fazer na cozinha para a gente ir fazendo gradativamente. Há outras questões ainda de infraestrutura, né, Germanos? Tem uma tarefa longa aí pela frente, né? Muitas coisas que precisam ser feitas de infiltração e etc. Então, queremos desafiar os irmãos que mantenham firmes, né, no seu compromisso de mordomia, contribuindo com a casa de Deus, para que nós tenhamos recursos para fazer todas essas tarefas no menor prazo possível, né? Mas é muito importante, nós temos essas pessoas que amam, que cuidam, que zelam, que supervisionam para que o serviço possa ser desenvolvido, né? Então, agradecemos a todos que participaram desta forma, e aí agora as nossas classes de escola dominical já estão bem arrumadinhas, já estão ainda, tem fases para vir ainda, mas já estão bem adequadas, né? Queremos desafiar os pais, as mães. Hoje eu já fiquei feliz, porque isso já foi bem diferente, e mesmo com chuva, a chegarem no horário, para que a escola dominical possa começar no horário. Aqui dentro também já tinha um volume bom de pessoas, então parabéns aos irmãos por isso. A pontualidade é uma dimensão do compromisso,
Então vamos ser pontuais, vamos ser assíduos, né? Nada dessa coisa de revezamento, né? Tipo, a igreja não é revezamento 4x4, né? Tipo assim, eu vou um domingo, falto 3, depois eu vou 3, falto 1, né? A igreja tem sentido quando você está nela todos os domingos. A igreja tem sentido quando ela ocupa um espaço na sua vida para o princípio da vida comunitária. Então nós desafiamos que você esteja todos os domingos, que chegue no horário. Os professores de escola dominical agradecem, né? Porque as crianças chegam logo no começo e isso está começando a acontecer. As classes estão começando a ter mais alunos e nós ficamos felizes em relação a isso. Próxima quarta-feira, às 18h30 o café, às 19h30 a Noite da Esperança, que é um momento de oração. Você é convidado a vir para orar conosco, trazer os motivos de oração, né? Agradecer a Deus, orar conosco. Próximo domingo, às 9h, a escola dominical, e às 10h15, o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Algum outro aviso que eu não estou lembrando? Sim, as lideranças. Nós passamos para vocês o material para a produção do plano de ação, com base no agendamento que já foi construído até 31 de julho. Todas as agendas já estão prontas. Os setores estão com o plano de ação. Alguns já me mandaram, outros estão em andamento, outros estão em fase de conclusão. Então, pedir aí o apoio de todos os irmãos que... o máximo hoje, até quarta-feira, no máximo, todos os setores nos entreguem para a gente já fazer a publicação da nossa agenda do semestre, com a definição do que é que vai acontecer, por que vai acontecer, onde, quando, quem é que vai fazer, quem é que vai ser o público-alvo, todas as áreas bem definidas para a gente poder iniciar o nosso planejamento, tá bom? Queremos agradecer a Deus de uma forma muito especial pela presença do nosso irmão Dilton aqui conosco hoje, né? Graças a Deus, passou aí por um susto, mas Deus o trouxe aqui, graças a Deus, saudável, que Deus abençoe, né? Também Sueli, que passou também por uma gripe fortíssima, que parece até que o Levi agora que está com a mesma gripe, né? Mas graças a Deus está aqui conosco também, né? Então nós agradecemos a Deus por isso, agradecemos a Deus por esta cura, né? Agradecemos também por Vanessa, que esteve conosco na quarta-feira também, né? Então, Deus abençoe e que Deus... Agradecemos muito a Deus por este cuidado, por este zelo com as suas ovelhas. Então, vamos, neste momento, colocar-nos na presença de Deus. Vamos nos colocar em pé. Se você tem algum motivo de oração, algum agradecimento, algum pedido, quer se colocar na presença de Deus, nós vamos, nesse momento, fazer a oração que nós chamamos de intercessão. E se você que está nos assistindo e quer também um motivo de oração, coloque na presença do Senhor neste momento, ou se você quiser anotar lá, nós também podemos olhar nas mensagens e colocar aqui os motivos de oração por você depois. Então, se você tem algum motivo nesse momento de oração, convidamos que você possa vir à frente. Nós vamos estar orando por você, orando pelo agradecimento ou pelo seu motivo, pelo motivo que você quiser colocar na presença do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós somos extremamente gratos a Ti por este momento. Somos gratos porque estamos aqui reunidos na Tua presença. Somos gratos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Somos gratos a Deus porque o Senhor nos dá a vida, acima de tudo. Mas além da vida, o Senhor nos dá a vida eterna, nos dá a salvação. E quando tudo isso daqui passar, quando todas as nossas lágrimas aqui choradas se encerrar, o Senhor nos promete a vida eterna, onde lá não teremos nem choro, nem ranger de dentes, nem sofrimento. E o último de todos os nossos inimigos será de forma definitiva derrotado, que é a morte. Nós te agradecemos por esta promessa eterna que nos dá alegria. Te agradecemos por cada irmão e irmã que está aqui à frente. Pedimos pelos motivos que eles estão trazendo no teu altar. Pedimos a Deus querido pelas razões que o Senhor os conhece. Pedimos a Deus pelos aqueles que estão com os motivos de trabalho, saúde, por questões relacionais. Pedimos também a Deus por aqueles que estão vivendo momentos de ansiedade, que os corações estão angustiados, que o Senhor esteja curando, tratando, intervindo, abrindo as portas. Mas nós também queremos colocar no teu altar aqueles que estão diante de ti para agradecer bênçãos recebidas.
Gratidões, ó Deus, de um coração cheio de alegria pela tua intervenção. Assim somos gratos a ti junto com estes irmãos e irmãs. Te agradecemos de forma muito, Deus, com os nossos corações repletos de gratidão, repletos de amor a ti, repletos, ó Deus querido, de reconhecimento do teu poder e do teu cuidado para conosco. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o mesmo que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, os dons e os ministérios do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Abraço o seu irmão, deseje a paz do Senhor sobre a vida dele.